abençoando a vida do nosso pastor, que estará trazendo, né, uma palavra do Senhor para nós essa noite, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, queremos, Senhor, te dizer que somos gratos, Senhor Deus amado, por cada ministração, Senhor, que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, Senhor, através, Senhor, do pastor Júlio, que o Senhor possa, Senhor Deus amado, continuar, Senhor Deus amado, a cada dia, abençoando, Pai, livrando, Senhor, o teu filho, Pai, dando entendimento, Senhor, a cada dia da tua palavra, Senhor, para que cada vez mais nós possamos entender, né, aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, amém? Aleluia. Aleluia, boa noite, amada igreja, paz do Senhor Jesus. Que noite gloriosa está sendo, amém? Amém? O Espírito Santo está falando com você? O Senhor está aqui, amém? Há um ambiente profético nesse lugar. Queria pedir mais uma vez que você fechasse os seus olhos. Eu creio que o Senhor quer nos fazer tocar no profético nessa noite. Há um ambiente, uma atmosfera preparada para o derramar de Deus, para trazer um selo sobre sua vida, sobre nossa vida nessa noite. Eu quero encorajar o teu coração a isso. Há uma realidade nova nele. A sua própria mente pode tentar te limitar, te prender, os teus sentimentos te confundir, ou até mesmo Satanás tentou te segurar em casa. Mas eu quero liberar uma palavra profética sobre você. Hoje à noite, em nome de Jesus, debaixo da graça e do poder do Espírito Santo, Deus nos chama a acessar um lugar novo. Deus nos chama a pisar em uma terra nova, em uma terra prometida. Há uma terra que você tem buscado, há uma terra que você tem orado, que você tem clamado, ainda que não seja uma terra necessariamente física, ou seja, não algo que já vai estar realizado e pronto, mas pelo poder do Espírito você vai acessá-la no mundo espiritual. E em nome de Jesus, nenhuma resistência, nem até mesmo o seu passado vai poder te impedir de acessar esses lugares que o Senhor tem. Ainda que eu não esteja pleno e completo, mas hoje, debaixo da palavra do Senhor, eu creio que nós vamos dar um passo importante para tomar posse dos lugares que o Senhor tem preparado para nós. Assim seja sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a nossa vida, sobre os nossos sonhos, sobre aquilo que o Senhor plantou no nosso coração, sobre aquilo que Ele já profetizou e falou lá atrás, hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que a voz da alma cesse, que a voz do inferno se cale, e somente a voz do Espírito Santo ecoe sobre o nosso ser, sobre o nosso espírito, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo testifique no seu espírito que esta noite é tempo, é hoje, é agora, para nós darmos um passo nessa direção em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor, você que crê nisso? O Senhor já está falando conosco. O Senhor já está ministrando o nosso coração desde antes do culto. O momento do ensaio do louvor foi um momento muito poderoso, precioso. O Espírito Santo está destravando realmente coisas no mundo espiritual para nós acessarmos essa noite. E é muito interessante isso, porque desde a preparação dessa mensagem ontem, como o ambiente aqui hoje antes do culto, a gente percebe, hoje alguma coisa vai acontecer. Parece redundante falar, parece até tentar mexer com a sua própria emoção, mas a gente percebe pelo Espírito, quando Deus quer fazer algo diferente, quer fazer algo que vai nos fazer ir a um outro nível. Nós temos orado, clamado a Deus, porque debaixo de tantas palavras nós queremos acessar lugares que nós não acessamos ainda.
seja na nossa vida pessoal, espiritual, emocional, enfim, todas as áreas da nossa vida. Quando a gente fala de acessar um outro nível, a gente fala de viver uma nova dimensão de vida, de qualidade de vida cristã, de vida familiar, seja a vida financeira. Não que amanhã a gente vai acessar um outro nível hoje e a gente vai sair daqui e tudo vai mudar. Não, negativo. A questão não é se as circunstâncias vão mudar, a questão é se eu vou mudar. Eu quero viver, eu quero trazer as circunstâncias para o nível onde Deus me colocou. E esse é o grande desafio da nossa vida. Fazer com que nós não nos rebaixemos as circunstâncias, mas elas possam chegar ao mesmo nível onde nós estamos. Você crê nisso junto comigo? Amém? 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 Amém. Aleluia. Abra sua Bíblia em Josué, capítulo 3. O tema dessa mensagem hoje é Unidos para o Sobrenatural. Quantos querem acessar o sobrenatural de Deus? No contexto bíblico do povo hebreu, o que está acontecendo? Eles estão saindo do Egito. Moisés morre, não vai entrar na terra prometida. Então Deus levanta um homem chamado Josué, que era servo de Moisés, discípulo de Moisés, para continuar a caminhada com o povo até a terra de Canaã. E a história nos relata, aqui no livro de Josué, relata de que Deus fala para Josué uma frase que muitos de nós gravamos. Josué 1:9 fala, Deus fala para ele: ei Josué, você seja forte e ser forte e fala para o seu irmão, ser forte e pergunto eu, você que conhece a história melhor do que eu, Josué era alguém fraco? Josué era alguém medroso? Não, Josué já era um líder, já era o grande general do povo de Deus, já era ele que guiava o povo nas batalhas, já era um homem experimentado, já era um homem testado, já era um homem aprovado, a sua fidelidade era incondicional. Então por que Deus então fala para esse homem tão capacitado, tão cheio de qualidades, para ele ser forte e corajoso? Não é essa a vertente da palavra, mas nós podemos reparar por que Deus fala isso. Porque uma coisa é eu acessar o sobrenatural quando eu tenho alguém à minha frente. A outra coisa é quando eu estou à frente e preciso acessar o sobrenatural e levar outros a acessarem comigo. Deu para entender? Vou repetir. Josué acessou o sobrenatural quando ele não tinha que buscar a Deus para o sobrenatural, quando tinha alguém à frente dele. E muitas das vezes a nossa caminhada é assim. Isso se reflete dentro de casa, quando os filhos vão amadurecendo e precisam então ser responsáveis pelo seu próprio sustento. Assim também é na vida espiritual. Muitas vezes nós queremos nos esconder na unção de alguém e no rastro de alguém. Nada contra, isso sempre vai ser necessário ao longo da nossa vida cristã, vivendo debaixo de cobertura. Porém, tem certos momentos da nossa vida que nós precisamos ser aqueles que vão acessar o sobrenatural. Ou seja, não vai ter ninguém perto de você, não vai ter um pai, uma mãe espiritual, um pastor, um líder, um dirigente, um discipulador, alguém que vai estar ali poder para acessar juntamente contigo, onde você vai ser aquele que vai ter que acessar. Isso faz parte da trajetória humana, isso faz parte da trajetória cristã. E não somente isso, um dia Deus vai colocar pessoas sobre você, e aí você vai ter que acessar e levá-las a acessar também. Como estamos entendendo aqui? Amém. E a gente se depara com esses desafios espirituais na nossa vida, né? Eu lembro muito bem quando a igreja em Porto Carlos estava em transição e nós assumimos, porém nós não assumimos de uma hora para outra, né? O pastor Ralph, o apóstolo Ralph e Lisa, eles ficaram lá por um tempo e foram transicionando a igreja, né? Então as reuniões a gente estava junto, eles estavam presentes. Ainda que nós pregássemos, eles ainda estavam presentes para nos corrigir, nos ajudar, nos orientar. Mas teve uma hora que ele falou: opa, eu não vou estar mais presente. E aí que a nossa perna treme, dá aquela dorzinha de barriga. Ou seja, agora, né, eu me senti naqueles dias, naqueles momentos, como Deus fala para Josué: você vai fazer esse povo entrar na terra.
Então, um dia Deus vai falar isso para você. Você vai fazer esse povo entrar na terra. Um dia você vai fazer sua família entrar na terra. Você vai fazer alguém entrar na terra prometida. Então, são os desafios da vida cristã que se colocam diante da gente. E Josué estava diante disso. Aquele povo que ele bem conhecia. Deus fala para ele: você vai fazer esse povo herdar a terra. Então imagina para Josué: pô, se Moisés ficou no meio do caminho, o que será de mim? Por isso Deus fala para ele: seja forte e corajoso. Então repete para seu irmão: seja forte e corajoso. Vamos pisar junto nessa terra, amém? Amém, igreja? Amém. Aleluia! Josué capítulo 3, vamos lá. No dia seguinte, eu não sei se está a mesma versão que a minha. De manhã bem cedo, eu vou por aqui, para não confundir. Josué bem cedo. No dia seguinte, logo cedo, Josué e todos os israelitas partiram para Sitim e chegaram às margens do Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram a seguinte ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor, seu Deus, sendo carregada pelos sacerdotes levitas, saiam de suas posições. Fala para o seu irmão: sai de sua posição e siga. Amém? Segue. Tenham cuidado de ficar a cerca de 1 quilômetro atrás dela. Não se aproximem demais, assim vocês saberão por onde ir, pois nunca passaram por este caminho. Segue. Então Josué disse ao povo: purifiquem-se, pois amanhã, algumas versões falam santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará grandes maravilhas entre vocês. Segue. Pela manhã, Josué disse aos sacerdotes: levantem a arca da aliança e conduzam o povo para o outro lado do rio. Eles levantaram a arca da aliança e foram à frente do povo. O Senhor disse a Josué: hoje começarei a fazer de você um grande líder aos olhos de todo Israel. Eles saberão que estou com você, assim como estive com Moisés. Dê a seguinte ordem aos sacerdotes que carregam a arca da aliança: quando chegarem junto às margens do rio Jordão, parem exatamente ali. Então Josué disse aos israelitas: aproximem-se e ouçam o que diz o Senhor, seu Deus. Hoje vocês saberão que o Deus vivo está entre vocês. Ele certamente expulsará os cananeus, os hititas, os heveus, os fariseus, os gergazeus, os amorreus, os jebuseus de diante de vocês. Vejam, a arca da aliança, que pertence ao soberano de toda a terra, os conduzirá para o outro lado do Jordão. Escolham agora 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo. Os sacerdotes levarão a arca do Senhor, o soberano de toda a terra. Assim que seus pés tocarem as águas do Jordão, a correnteza será interrompida, rio acima, e as águas se levantarão como um muro. Aleluia. O povo deixou o acampamento para atravessar o Jordão, e os sacerdotes que levavam a arca da aliança foram à frente deles. Era a estação da colheita, e o Jordão transbordava sobre as margens. Assim que os sacerdotes que levavam a arca puseram os pés na água junto às margens do rio, a correnteza acima daquele ponto foi interrompida e começou a se acumular a uma grande distância de lá, perto da cidade chamada Adão, nos arredores de Zaretã. E a água abaixo daquele ponto correu para o Mar Morto até o leito do rio secar. Então todo o povo atravessou em frente da cidade de Jericó. Aleluia. Então, nós acabamos de ler de que Moisés ordena que os sacerdotes que levam a arca, e a arca simboliza o quê? Você que é fera de Bíblia. A arca simboliza a presença de Deus. Também? Era um simbolismo da presença de Deus. Então, nós podemos olhar para o Velho Testamento como uma sombra, como o próprio livro de Hebreus fala, como sombra das coisas que viriam a ser. Então, quando nós olhamos para o Velho Testamento, quando nós lemos essa história, nós podemos projetar para o Novo a ação de Deus na nossa vida. Eles só poderiam atravessar aquele rio Jordão, eles só poderiam realizar aquela façanha se alguém,
estivesse à frente deles. E a arca simboliza o quê? A presença de Deus no meio do povo. Naquela circunstância, a presença de Deus, aonde? À frente ou atrás do povo? À frente do povo, amém? A arca da aliança tinha que ir aonde? À frente do povo. Quem carregava a arca da aliança? Os levitas, sacerdotes levitas, né? E a Bíblia fala que quando os sacerdotes tocassem o pé no Rio Jordão, o que ia acontecer com as águas do Rio Jordão? Iriam parar, correto? Ela iria acumular, fazer uma grande parede, enquanto as águas que descem o rio para o Mar Morto iriam escoar. Então os sacerdotes tocando no Rio Jordão, quando o pé deles tocou, quando os primeiros sacerdotes tocaram, a Bíblia fala que o milagre aconteceu, amém? Está claro isso aqui? Amém, queridos? Só que Deus vai falando algumas coisas antes, através de Moisés. Moisés dá uma ordem ao povo, de que o povo precisava se santificar, o povo precisava se purificar. Nós sabemos, ou você que já leu a Bíblia, na velha aliança, no Velho Testamento, haviam rituais de purificação, e a santificação, hoje o processo que nós vivemos, pelo relacionamento com Deus, ela só é possível mediante a lavagem do sangue de Jesus. Amém, queridos? Amém? Amém? Então, a grande questão é que nós queremos às vezes acessar o sobrenatural de Deus, mas com uma vida totalmente suja, totalmente corrompida, com o nosso coração completamente longe daquilo que Deus tem proposto para cada um de nós. Nós não podemos acessar o sobrenatural de qualquer forma. É óbvio, você pode perguntar, pastor, mas nós falhamos, nós pecamos, é verdade. Mas nós precisamos ter consciência que o sobrenatural de Deus, que o profético, que o milagre, que coisas que Deus tem para nós, não podem ser acessadas de qualquer maneira. Nós precisamos ter uma consciência de que a santificação, que a santidade é algo que nós devemos perseguir, que nós devemos buscar. Então eu coloquei aqui 4 observações sobre essa passagem. A primeira é o que? Santidade. A Bíblia fala que sem santidade ninguém verá o Senhor. Buscai a paz com Deus. Sem santidade, querido, não há. Mas essa santidade, deixa eu te falar, não é algo humano, não é um merecimento humano. É de fato depender da graça de Deus e crer no poder remissor do sangue de Jesus. Eu preciso crer que esse sangue me lava e me purifica de todo pecado, e por meio dele eu posso acessar aquilo que Deus tem para mim. Aleluia. Eu preciso exercitar a minha fé, e hoje eu quero te encorajar a isso, porque ao passo que eu falo, que o Espírito Santo fala com você de santidade, tua mente já remete as tuas falhas. Como se o diabo te acusasse intensamente, porque ele não quer que você acesse aquilo que Deus tem para você. Em nome de Jesus, você não vai dar crédito a essa voz, mas ter crédito à voz do Espírito Santo, que fala para você: clame pelo sangue, clame pelo sangue do Cordeiro sobre você, sobre a sua mente, sobre as suas vestes que estão sujas, para tornarem brancas como a neve, para você poder acessar aquilo que Deus tem. Não é por causa de mim, não é por causa daquilo que eu sou merecedor, mas é pela graça, é pelo sangue dele. Esse povo não acessou o sobrenatural de Deus porque eles mereciam. A gente conhece bem a história, sabe que esse povo era muito difícil. Era ou não era, irmãos? Mais difícil do que você? Do que eu? A gente às vezes é complicado, né? É ou não é? Mas glória a Deus pelo seu Espírito Santo.
Glória a Deus pelo seu sangue que nos lava, nos purifica. E nessa hora eu quero pedir que tu feche os teus olhos. Porque para nós acessarmos alguns lugares, nós temos que ativar a nossa fé para o perdão do Senhor. E não somente isso, de que Deus nos perdoa, mas como ele falou para Paulo que o seu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, ele é poderoso para te fazer, quando sair daqui, suportar e superar todas as suas debilidades. Você pode fazer uma oração sincera no seu coração e com seus lábios, ainda que sussurrando, fala: Senhor, me lava nessa noite, me purifica. O meu passado não vai profetizar o meu futuro. As inúmeras ações, as inúmeras derrotas e fracassos que eu vivi por causa dessa minha atitude má, nessa noite, Senhor, eu sei que eu vou ter que acertar coisas talvez quando eu sair daqui, mas eu desejo acessar aquilo que o Senhor tem para mim hoje. Me lava e me purifica de todo o pecado. Me lava e me purifica de todo o pecado, me liberta de todo o constrangimento. Espírito Santo, em nome de Jesus, ora, meu irmão. Espírito, lava minha mente, lava os meus lábios. Eu sei que eu pequei no falar. Senhor, eu vim para cá, eu já aprontei dentro de casa. Eu já respondi algo ao meu esposo, minha esposa, aos meus filhos. Mas, Senhor, eu creio no teu sangue. Eu creio no teu sangue, que o teu sangue é poderoso para me lavar, para me purificar, para me fazer acessar o sobrenatural. E não somente isso, Senhor, me ajuda. Eu quero depender de Ti, eu quero colocar a minha fé em prática. Para que quando sair daqui, Senhor, eu de fato vivo uma nova história na minha vida, com novas atitudes, buscando a santidade do Senhor na minha vida, como aquilo que há de mais precioso, aquilo que ninguém pode me dar, mas só o Senhor pode me dar, as vestes brancas. Em nome de Jesus, amém? Amém, querido? Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia! Aleluia! Segundo, obediência. Quando Josué fala assim, ó, quando vocês virem a arca se mover, o que nós acabamos de ler? Saiam das suas posições e acompanhem a arca. Para nós acessarmos o sobrenatural de Deus, nós precisamos estar dispostos a obedecer. Alguém sabia para onde a arca ia? Não. O que Josué falou? Quando a arca começar a se movimentar, vocês também se movimentam. Fiquem aproximadamente 1 quilômetro de distância. Por quê? Olha que coisa interessante. Porque vocês nunca passaram por esse caminho. A presença do Senhor, quando ela começa a se mover, começa a nos orientar, a gente sabe que é a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo já passou por aquele lugar, mas a gente não. E a gente tem que seguir quem? O Espírito Santo. Só que a arca, preste atenção nisso, é importante. A arca da aliança estava sendo carregada por alguns homens, por algumas pessoas que naquela época, né, o Espírito Santo não havia sido derramado ainda sobre todos, aleluia. Mas hoje nós somos, né, sacerdotes do Deus Altíssimo. Amém? Então aqueles homens estavam ali o quê? Passando, caminhando, carregando a arca. E a gente muitas vezes não acessa o sobrenatural de Deus porque a gente não tem disposição para obedecer aquilo que Deus está falando, para onde o Espírito Santo está nos direcionando, ou até mesmo para onde alguém está falando, vem para cá, irmão, vem para a direita. Aí o irmão vem para a esquerda. Parece aquela música, né, que eu não vou cantar, para a direita,
Às vezes o irmão vai para a direita, tem uns que são meio desavançados, vai para onde? Para a esquerda. Para frente, irmão, está indo para trás. E às vezes a gente faz isso com Deus. Deus está falando, vem por aqui. Você, não, Senhor, eu quero ir por ali. Ou eu acho que é melhor ir por aqui. Mas é um caminho que eles não haviam passado antes. E muitas vezes o sobrenatural de Deus vai exigir de nós obediência. Quantos sabem dirigir aqui? De verdade. Gostam de dirigir na estrada? Você vai entender o que eu vou falar. Quem dirige sabe. Quando você entra numa curva cega. O que é uma curva cega? Uma curva que você não vê a conclusão dela, não é isso? Você vai fazendo conforme você vai sendo exigido, o carro também. E obedecer a Deus muitas vezes é fazer uma curva cega. Aquele caminho você vai tomando conforme a sua necessidade, sem saber aonde vai dar, mas você vai fazendo a curva sem saber onde ela vai terminar. E Deus fala assim, vem por aqui, e a gente fica, ainda Deus, não, eu vou jogar um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para lá. Deus está falando, não, continua nesse mesmo grau de inclinação. Então Deus falou para o povo, quando a arca se move, mova-se, saiam das suas posições, saiam do seu conforto. Deus essa noite está falando para a gente, saia da sua posição, igreja. Deus está falando para você, meu irmão, saia da sua posição. Você pode projetar em todas as áreas da sua vida, mas eu estou falando isso como igreja, Jardim Esperança. Deus está falando, saia da sua posição, porque a arca de Deus está se movendo. E você nunca passou por esse lugar. Nós não somos detentores de tudo, não sabemos de tudo, não conhecemos tudo. Há lugares que nós não conhecemos, amém, igreja? Amém, queridos? Há lugares que nós não conhecemos. E nós precisamos o quê? Obedecer. Primeiro, santidade. Depois, obediência. Terceiro, coragem. Para obedecer, você tem que ter coragem, meu irmão. Você tem que ter coragem, meu irmão. E aqui está uma palavra que não pode se afastar de nós. Porque a voz do conformismo, a voz do medo, ela está presente e pronta sempre para falar. Ah, é assim mesmo. Deus não quis. Não foi o tempo de Deus. Até parece que tudo que acontece na terra é simplesmente a vontade explícita de Deus. Aí é que muitos se enganam. A gente pode chegar no tempo certo, mas a gente também pode chegar no nosso objetivo atrasado. Sim ou não? Podemos. Existe a vontade soberana de Deus e existe a vontade específica de Deus. A vontade soberana de Deus, ela é imutável. Ela não vai mudar. Mas é específica. Nós caminhamos juntos e decidimos aquilo que de fato vai acontecer conosco. Exemplo. Deus é soberano, amém? Sobre toda a terra. A Bíblia fala que o desejo do coração de Deus é que todos os homens sejam o quê? Sejam o quê? Mais forte. O desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos. Pergunto eu a você que já leu a Bíblia, já leu Apocalipse, todos serão salvos? Por quê? Porque não escolheram passar a eternidade com Deus. Qual o desejo do coração de Deus? Que todos fossem. Deus ama a todos? Sim ou não? Sim.
Sim. Mas mesmo amando a todos, alguns vão para o inferno. Isso que a palavra fala. Vão passar a eternidade distante de Deus. Mesmo Deus amando todos. Porque a vontade soberana Ele já estabeleceu e pronto. A vontade específica está relacionada às nossas decisões, ao nosso livre-arbítrio. E nós precisamos entender, nós precisamos ter coragem para acessar lugares que nós não acessamos. E a coragem não é a ausência de medo. A coragem não é a ausência de medo. Mas é a capacidade de enfrentar esse medo e prevalecer. Quantos já ficaram pendurados por uma corda num prédio? Quem já teve essa experiência? Alguém? Ou menos um para me acompanhar. Não é nada gostoso. Dá medo. Mas sabe o que a gente confia? Eu confio no Senhor, né? Mas sabe o que às vezes a gente confia? A gente confia no equipamento. Mas o equipamento é falível, amém, querido? Amém ou não? A corda pode arrebentar, a carga de ruptura dela pode ser 2 toneladas. Eu não peso nem um milésimo disso, brincadeira. Mas pesa aí 20 vezes menos. Então quer dizer, 2 toneladas, aguenta um carro. Não vai aguentar alguém que tem 90 quilos? Aguenta fácil. Mas dá medo. Mas mesmo com medo, a gente vai lá e faz. Ou seja, eu enfrentei o medo. Aí depois que faço a primeira vez, eu faço assim, uhul, que maneiro, cara. Agora eu vou descer de cabeça para baixo. Eu faço assim, que doideira. Ai, primeira vez passou, o medo passou. Depois a gente vai até curtir a segunda, a terceira vez. Só não posso abusar, igual na fé, achar que eu sou o cara. Senão Deus faz, ó, você não é nada. Quantos estão me entendendo aqui? Coragem é depender do Espírito Santo para enfrentar seus medos. E nessa caminhada com Jesus, alguns indagam, como que você fez isso? Como que você chegou até aqui? Como que isso aconteceu? Cara, eu não sei, eu só fui fazendo ao longo da caminhada. Não tem mistério. Eu não recebi o Espírito Santo como sanção, me senti forte para fazer algo que eu nunca tinha feito. Simplesmente eu criei no Senhor e fui fazendo. Não girei no manto, não rodopiei, não arrepiei, não senti arrepio nenhum. Alguns podem até sentir, nada contra. Mas eu tenho que crer que o Espírito Santo habita em mim. Amém, querido? Pois o Senhor não nos tem dado espírito de temor, mas de poder, amor e moderação. 2 Timóteo 1:7. Grava isso no teu coração em nome de Jesus. Então, primeiro, santidade. Segundo, obediência. Terceiro, coragem. E quarto, unidade. Aqui era o povo de Deus caminhando para uma terra prometida. Às vezes somos nós como igreja para atingir alguns objetivos, sejam eles espirituais, sejam eles financeiros, sejam eles familiares, sejam eles pessoais, seja você na sua casa. A própria Bíblia fala que uma casa dividida ela não subsiste. Amém? Uma casa dividida não subsiste. Então, quando nós trabalhamos em unidade, nós alcançamos o nosso objetivo muito mais rápido. Então, todo o povo se santificou. Todo o povo obedeceu, se levantou. Todo o povo teve coragem. Pastor, como que eles tiveram coragem? Já parou para pensar? Deixa eu descer aqui. O Rio Jordão estava na cheia, período da colheita. Imagine você, mãe, atravessar um rio transbordando com uma criança. Vem cá, sacerdote, vem cá, Daniel, por favor. Rápido, por favor, não para amanhã não, para hoje. Vem cá, Marquinhos. Faz de conta que eles são os sacerdotes.
Aqui do meu lado. Sim, do lado. Do lado. Olha para ele. Olha para mim não. Vem cá, Vinícius, meu ajudante. Cadê Vinícius aí? Vem cá, Vinícius, porta aí. Olha só, o Vinícius está aqui, vai atravessar. Ó, os pés do Daniel e do Marquinhos estão tocando no Jordão. A água está parada. Aí faz de conta que o Vinícius é o medroso da turma. Aí o Vinícius vai o quê? Atravessar. Aí o Vinícius vai pensar assim: ih, rapaz, se essa parede de água desmoronar em cima de mim, como é que vai ser? É sério, irmão. O povo precisou crer junto. O milagre já estava acontecendo. Marquinho e Daniel já pisaram no Jordão. A água subiu. Amém ou não? Está claro isso? Amém? Aí Vinícius vai dar a mão para ele, tipo, para ele pisar aqui no Jordão, não pisar na pedra. Faz de conta, irmão. Cena aí, vocês são ruins de teatro aberto, hein? Pode falar de novo. Imagina se o Vinícius aqui empaca. Não vou não? Não é mula para empacar, né, Vinícius? Imagina se o Vinícius empaca. O que ia acontecer com o povo? Mais de 2 milhões de gente para trás. Todo mundo ia empacar. Se o Vinícius sente medo, muitos atrás dele vão ficar com medo. Foi assim ou foi no espiar a terra? Lembra disso? 10 amedrontaram o povo todo. Só Josué e Caleb falaram: nós vamos vencer, nós vamos, porque o Senhor é conosco. Amém? Mas 10 colocaram medo no povo. E o medo é uma praga, porque ele se espalha rápido. Se o Vinícius empaca todo mundo. Se os sacerdotes que estavam carregando a arca empacam, o povo não ia. Agora, olha que interessante. Obrigado, meu cidade. Obrigado por você, Deus. Olha que interessante da unidade. Os sacerdotes tocaram no rio. Quando eles tocam, o povo vem atrás, debaixo de uma palavra. Todos eles tocaram. Todos eles, a Bíblia fala que os sacerdotes ficaram ali até que o último do povo passou. E não levou 10 minutos, nem 1 hora. Levaram horas e talvez até dias, porque eram mais de 2 milhões de pessoas. Então, todo o milagre acontecendo, porque liderança e povo se uniram para alcançar um objetivo. Se o sacerdote fica com medo, ia gerar uma reação em cadeia no povo. Se o povo, se o primeiro fica com medo, ia gerar uma reação em cadeia no povo. Deus fez uma grande obra naquela noite, porque eles trabalharam em unidade. Nós, como igreja, precisamos aprender a trabalhar em unidade. Nossas famílias precisam trabalhar em unidade. Quando há unidade, meu irmão, a gente chega em lugares que a gente nunca imaginou. Agora deixa eu falar algo para você. O sobrenatural de Deus, e eu não quero aqui espiritualizar demais para você imaginar você levitando, você tendo sonhos e visões extraordinários. O que eu quero falar para você, ainda que Deus possa fazer tudo isso na sua vida, você está me entendendo? Mas eu quero te chamar para as coisas simples do dia a dia. Quando os sacerdotes estão encaminhando o povo para passar pelo rio, o que está acontecendo ali? O sacerdote só está falando assim, ó: pisa aonde eu estou pisando, porque o que eu tenho acesso, você também tem. Deixa eu falar que teve gente que não me viu. O sacerdote fala assim, ó: pode pisar aqui, porque aqui eu já pisei e é seguro. O sacerdote está pisando aonde? Aonde? No rio? Não, no sobrenatural. Fala assim, pode vir pisar, porque aqui eu já cheguei. Então, o grande desafio para a gente, às vezes, é entender que lugares que outros chegaram, a gente pode chegar também.
Só que a gente precisa aplicar esses passos na nossa vida. Eu posso falar assim: filho, filha, pisa aqui, porque o pai já pisou também. Ovelha, pode pisar aqui, porque aqui a gente já pisou também. Marido, esposa, você pode viver o sobrenatural no seu casamento, na sua família, nas suas finanças, no seu ministério. Por quê? Porque aqui a gente já pisou também. Porque quando a gente fala de sobrenatural, a gente pensa, a gente fantasia, não é, irmão? A gente pensa naqueles filmes, naqueles desenhos de X-Men, não sei o que, Vingadores, nossa cabeça roda, né? Não, coisas normais do dia a dia. E a minha pergunta para você é: qual é o seu sobrenatural que você precisa tocar hoje? Talvez possa ser algo natural para a minha vida, possa ser algo natural para a realidade do seu irmão que está ao lado, mas para você, cara, é um sobrenatural. O sobrenatural da mansidão, do domínio próprio. Pode ser algo tão normal para uns, mas tão sobrenaturais para outros. Eu quero te convidar nessa noite a vir para o sobrenatural que você precisa. Pode não ser coisas grandes, mas tem sido um gigante na sua vida. Hoje o Espírito Santo te chama para pisar no rio. Me ajuda ali, tangedora, por favor. Você pode ficar de pé no seu lugar, igreja. Debaixo desse ambiente, esta fé, o Espírito Santo cede essa palavra no teu coração. Em nome de Jesus. O ambiente profético seja geral. Pode subir todo o pessoal do louvor, por favor. Os tangedores, os ministros, os profetas. Leve esse momento muito a sério, meu irmão, minha irmã, que está aqui hoje. Talvez você entrou aqui pela primeira vez, mas deixa eu te falar, mediante o sangue do Cordeiro, você pode acessar aquilo que Deus tem preparado para você. Nessa noite eu te encorajo, eu te desafio, debaixo da graça do Espírito Santo. Eu quero chamar você a tocar em lugares que você nunca tocou antes, ou que há muito tempo você não toca. Mas é um convite. Deus não mandou ninguém daquele povo, Deus não puxou pela mão. Deus falou: quando vocês virem a arca, se mexam, saiam de suas posições. Nessa noite o Espírito Santo fala para nós, o seu povo, o seu rebanho, saia das suas posições, saia desse conformismo, saia dessa posição de conforto. Não é essa vida espiritual que eu tenho para você. Vá a lugares que alguns já chegaram, mas você está distante de lá, você está longe. Tenha humildade para você acessar, pedir ajuda. Sua vida, sua família, seu casamento, seu matrimônio precisa alcançar novos níveis. Eu tenho novos níveis para você, mas você precisa se mexer. Você precisa se movimentar. Você precisa enfrentar seus medos. Você precisa ter coragem. Você precisa obedecer.
E ninguém pode fazer isso por você. Deus não te obriga a isso, não me obriga a isso. Mas simbolicamente, como aquele povo atravessou o Jordão, mediante o pisar dos pés dos sacerdotes, quero chamar os seus líderes aqui na frente, como sacerdotes do Senhor, para nós fazermos 2 corredores. Isso é só simbólico. E o que é simbólico, querido? É um ato profético. Você é sacerdote do Deus Altíssimo, amém? Amém, igreja? Todos nós temos sacerdotes, corredor, um de cada lado. Vem cá, querida, por favor. Eliane, desce, por favor. Eliane, querida, aqui, por favor. Pode ficar bem aqui. Vocês dois, Marquinhos, não, fica mais ali. Também pode vir, Sueli, vem cá. Você que ouviu essa palavra, entendeu e crê nessas verdades que Deus falou contigo, tem uma atitude. Lembra, você já orou pedindo que o Espírito Santo te lavasse, te remisse de todo pecado? Nessa noite, você quer se mover na direção da presença de Deus, você quer tocar o sobrenatural. E quando você estiver pisando, após esses sacerdotes que estão aqui, essas sacerdotisas que estão aqui, você vai estar dando um passo de fé, e você vai estar pisando no sobrenatural do Senhor. Em nome de Jesus. É simplesmente um ato simbólico, é um ato profético e uma decisão de coragem. Por quê? Porque você decide se expor. Eu estou assim aqui no meu coração, não, eu reconheço que eu preciso ir a esse lugar. Enquanto isso, nós vamos estar ministrando canções aqui, e quando você passar a tocar no sobrenatural, pisar no sobrenatural, é como se você estivesse passando por um lugar, por uma terra prometida, e não uma terra onde você vai ficar quieto, confortável, acomodado. Nessa terra prometida, os gigantes estão lá, mas lá você vai guerrear esses gigantes na força do Senhor. Você vai conquistar aquilo que o Senhor tem preparado para você, assim como o povo de Israel. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você que entendeu, se mova, 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 e ora, e guerreia, coração, eu não posso dessa verdade, eu não posso dessa realidade da minha vida. Em nome de Jesus, se mova, se mova, se mova, se mova, se mova. Se mova.
Senhor vos abençoe, o Senhor vos guarde, o Senhor faça resplandecer sobre vós o seu rosto e tenha misericórdia de vós. Que a Deus, consolações do Espírito Santo seja sobre sua casa, sobre sua vida, sobre sua família, em nome de Jesus. E você que é grato a Deus por mais uma noite gloriosa, celebra Ele aplaudindo aquele que vive e reina. Séculos e séculos. Amém.